Comece por quem você é. Eu sou Kátia, professora de Educação Física. Mas você não disse o nome inteiro. Kátia Maria Eugênia. Kátia Maria Eugênia. Explique seu nome. Mamãe me deu esse nome, Kátia Maria Eugênia. Eugênia por parte de pai. Que a família nasceu de Oliveira. Nasceu assim, porque de Oliveira deveria ser o nome de algum senhor lá, São Jacques de Oliveira. E em algum momento foi perdendo de Oliveira e ficou Eugênia. Então, mas o Oliveira era de quem? Do seu pai ou da sua mãe? Do meu pai. E a sua mãe não tinha sobrenome? Santos. Mas você não herdou o nome da sua mãe? Eles não colocaram. Acharam por bem não colocar. É cara a cara essa entrevista? Cara a cara, mas não com a Gabi, com a história do roupeiro, com a comunidade escolar. E aí? Por quê? O que tu tens a dizer sobre a sua mãe ter renunciado ao sobrenome? Porque na tradição luso-brasileira, mães e pais deixam os nomes, os sobrenomes nos filhos, né? Não, eu acho que, bom, na minha família... É só o nome do pai? Só o nome do pai. Seus pais são de onde? Meus pais, minha mãe é daqui da região, Jaguariúna. O meu pai... A sua mãe é de Jaguariúna? O meu Nasceu pai, lá? Nasceu lá. E meu pai é daqui de Campinas. Eu costumo dizer que se tivesse um porto, trazendo meus antepassados, seriam aportados aqui, em Campinas. Em Campinas? Muito tempo. E seus avós? Também daqui, todos daqui. De Campinas? Campinas. E de Jaguariúna? Eu tenho 2 lotes meus soldados, então são todos daqui de Campinas. Família tradicionais campineiras tem lote na saudade, né? Ah, você tem 2 lotes ali no cemitério da saudade. Por parte de pai e uns 3 por parte de mãe. Então deve vir do século XIX. Seus avós tinham quantos anos? Como assim? Não, eles têm quantos anos ou já faleceram? Já faleceram. E faz tempo que eles faleceram? Faz muito tempo. Eu não os conheci. Você não lembra? Não os conheci. Os pais da sua mãe e do seu pai? Nenhum deles? Nenhum deles. Como é que foi sua vida familiar, criança? Ótima, porque meus bisavós eram pessoas que trabalhavam na estrada de ferro. Meu avô trabalhava na estrada de ferro. Porque Jaguariúna é Mogiana. Então, eles faziam parte de uma classe média campineira, que tinha um certo recurso financeiro. E eles, meu bisavô paterno, ele comprou 2 lotes de terras que foi a casa onde eu nasci. E onde foi essa? Na Vila Nova. Na Vila Nova? Certo. Você nasceu em que ano? 69? 69. 69. E essa casa, ela está no meu consciente, né? Eu fiquei lá até os 10 anos. E por quê? Porque depois, como era de família, foi vendida para separar, para dar os bens para quem pertenciam às filhas as minhas tias, filhas do meu biso. Então você cresceu numa casa com tios? Com tios. Eram tias, principalmente? Mas meu pai era o provedor. Eram tias viúvas, solteiras, mas a casa era muito grande. Como se fosse uma casa de fazenda, só que na Vila Nova. Essa casa tinha um agregado, tinha um local, uma casa, que não era uma edícula, não era atrás, era lateral, que morava uma tia-avó, tia Madalena. Dentro da casa grande moravam a tia Joana, era irmã, tia Madalena, que era irmã da minha avó, que era a quem comandava, que herdou esse material. Então, você conviveu com essa avó? Não,
convivi com essas Já tias. tinha morrido? Já tinha morrido quando eu nasci. As tias eram mais novas do que ela? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E os seus irmãos? Meus irmãos. Você é filha única? Nós somos em 4. 3 mulheres e um homem. Eu sou a caçula. Você é caçula? E o mais velho, quem é? Homem ou mulher? Homem. Qual O a Arthur. idade? Nasceu em que ano? Boa pergunta. Ele tem... Eu sou 69, a Sheila é 68, eu acho que ele é 67 ou 66. Pois não. Pode falar. Sim. Esses 4 filhos conviveram nessa casa. Essa casa ficava num terreno central. Tinha exatamente mais uns 7 metros de frente, mais uns 5 atrás. Então tinha um terreno bastante vasto na frente, terreno bastante vasto atrás. Era uma casa grande de 4 quartos. E eu sei que ela era bastante antiga, porque a arquitetura bem antiga, porque... E daí tinha uma área de convívio toda envidraçada. Envidraçada? É, certo. mas sabe aquela época, Belle Époque? Belle Époque? Sim. Que eles usavam... Primeira metade do século XX. Exato. Pelo menos, né? É. Talvez, porque aquele bairro é um bairro novo, não? Não, mas Pode ser uma casa isolada também no final do século XIX, que também havia. Mas é um bairro novo. Eu até pensei em fazer um mestrado, um doutorado em urbanismo, mas com a vivência dessa casa, da construção dessa casa, e ver como que era essa família mediana do início do século passado, século XIX. Como que era isso, essa vivência? Ok. Você está muito comportadinha, virou campineira? Não, eu tô puxando. Aliás, você é campineira, mas tem uma raiz. Eu estou puxando pelas Que raiz são memórias. essas? Que você tem consciência? Raiz campineira. Sim, campineira, mas raízes sociais e étnicas. Afro, não tem dúvida quanto a isso. Não, mas agora, e na sua infância, você tinha dúvidas? Nenhuma. A gente era uma família negra tradicional, porque na Vila Nova era uma mescla, tinha bastante negros. É? Sei lá, como é que eu vou mas tinha saber? muito. Fale você. Tinha muito. Como é que eram tinha seus bastante amigos? italiano e tinha bastante negro, uma coisa assim legal. E seus amigos? Meus amigos eram da escola, Arthur Francisco, não, Arthur, nossa, esqueci o nome, Arthur, era uma escola tradicional. Estadual. Onde você Arthur fez Segurado. Você fez o que ali? Primário? Até o 4º ano. Você fez isso em educação infantil? Educação infantil foi na igreja. Na igreja... Qual igreja? Nossa Senhora... A igreja da Vila A igreja Nova. era da Vila Nova, certo. Porque toda a Vila Nova foi construída em... Eu estou naquela igreja. Foi batizada lá. O padre Antônio frequentava a nossa casa. Sua família era muito religiosa? Sim, de matriz africana. A gente é umbandista. Explica um pouco. Porque ia na igreja. Ia na igreja, porque minha mãe é católica, muito. Meu pai também. Ele era bastante católico, mas ele era umbandista. E como é que era isso? Como é que você via, você ia? Como que era o umbandismo do seu pai? Como era? No cotidiano, no dia a dia. Como é que era? Explica. Extremamente Sei lá. natural. Sabe por quê? Como é que é natural? A minha família inteira era umbandista. Aliás, então, mas como o você centro sabia disso? espírita, Tinha um centro espírita era na minha casa. Demorou para falar. Demorou. Não, é que essa questão... Naquela casa grande com vidro e tudo? E como é que era esse centro? Já foi ao centro umbandista? Não, mas eu já fui, mas me interessa saber as suas memórias. A minha narrativa. No centro da casa tinha uma capela
toda feita de pedra portuguesa, com vários santos. Então eu já cresci com essa. E quais eram os santos? Que você lembra? Não lembro. Mas tinham... De gesso, no caso. É, de gesso. Tinha os preto velhos, tinha os... Como fala... Os caboclos, os índios. Ah, sim, então eram imagens do panteão da Umbanda, né? Da Umbanda, eu era um bandista. Não, Aliás, eu sou mas bandista. também tem mistura com Santos Naquela Católicos. época não tinha. Agora que está esse negócio, essa miscelânea. Naquela hora, quem era Umbanda era Umbanda. Quem era Candomblé Então, mas era Candomblé. eu me lembro de ter ido em Umbanda e o Oxalá é Jesus Cristo, né? É um Jesus Cristo de braços abertos. Não, Oxalá é Deus. Então, mas o Oxalá, do Centro Tenda Espírita de Oxalá, em Brasília, o Oxalá lá era um Jesus Cristo de braços, que é diferente, que eu nunca vi aquele Jesus Cristo naquela posição em igreja católica, mas era chamado Oxalá. Oxalá pra gente Era um sincretismo, sim, da figura do Oxalá, que é um orixá africano, que é Deus, o Deus maior, pelo menos lá no Centro Espírita Tenda de Oxalá. Olha o nome, Tenda de Oxalá. E a figura de Jesus Cristo. Não. No seu caso, não tinha, rolava não tinha nenhum Jesus Cristo lá? Não. Os santos que tinham era Preto Velho, que mais? Indígenas, os indígenas, que são os caboclos. Os caboclos. Engraçado, não tinha criança. A criança era representada pelo Também nunca vi. Cosme e Damião. Ah, o Cosme e Damião. Esse é a figura é a iconografia da criança mesmo, em qualquer Então, e para acender a vela, como mas no não caso acendia é católico, as tá vendo velas que o Cosme na casa, acendia... fora. Não, até era dentro da casa. Mas tinha pedras, porque geralmente para ter essa... Era com pedras, tinha pedras, aqueles paralelepípedos. Colocavam lá e acendiam as velas lá. E esse centro espírita, e essa casa que eu morava, era uma casa extremamente, muito grande, para os padrões da época, para uma família negra. A minha bisavó, que era a matriarca dessa família e que era a dona do terreiro, ela era uma cartomante, uma leitora de cartas. Bom, enfim, essas mulheres, continuando a questão da oralidade, sempre tinha uma história da... A notificação te interrompe? Não, é que ele desliga... Tem que ter uma sequência. Agora ela está chique, intelectual. Então, essa oralidade e tudo em virtude, tudo em cima da religião. E tem uma coisa interessante. De domingo de manhã, que era o dia das reuniões do centro... Domingo de manhã? Domingo de manhã. Antes ou durante, a gente primeiro ia para a igreja, para a missa, assistir missa. Depois, nós, crianças, voltávamos e continuávamos lá na sessão. Então era que horas? Era à tarde? Não, era de manhã. Pegava quase toda manhã. Aí, O que eu menos gostava quando tinha centro espírita era a sessão de mesa branca. E como é que era a sessão da uma mesa branca? Uma toalha branca. Nem sempre é branco. Porque uma coisa que as pessoas não sabem, no centro espírita, os membros usam branco. Isso Umbanda usa branco. Usa branco. O candomblé também, mas o candomblé é mais colorido. Mas então, essa mesa branca, um copo d'água, que eu me lembro, um copo de água na mesa. E por que você achava chato? Porque é monótono, né? Fica ali naquela oração, não sei o quê, não sei o quê. Né? Eu acho que... Tinha encontro com espíritos? Como é que era? Passes? Passes. E na sessão de Umbanda, como que era o ritual? O ritual... era sempre em círculos. Cantavam. Primeiro era a oração. Tinham que bater a cabeça, né? Aonde? Saudação. Na capela. Na capela? Na capela. Você batia 3 vezes. Chamava capela? Capela. É porque falam congá também, né? Que é o altar. É porque era em forma de capela. Entendi. No nosso, mas é congá. Porque tem aquela música, né? Para enfeitar nosso congá. Que é o altar. Mas você lembra das músicas?
Essa é uma. Você, na sua infância, Clara Nunes estava no auge. Mas essa com música, pontos de Umbanda. essa música, eu vi mamãe na cachoeira. Que é gravado pela Clara Nunes. Pegou de um centro. Não, ela fazia isso, ela começou a valorizar, inclusive, essa herança. Tinha um trabalho bonito que ela fez. Não era um trabalho propriamente religioso, mas ela bebia na fonte e ela não escondia. Eu acho que não convence. Eu, no meu caso, não escondo mesmo. O que eu sou, a mulher que eu sou hoje, é oriundo disso. Mas aí, quais suas relações? Quando você foi para a escola, você estudou na escola infantil da igreja, né? Mas eles sabiam disso? Não era falado. Não, ninguém perguntava a religião naquela época. Não era falado, porque eu também era católica. Então. Você ia na missa? Aliás, porque minha mãe era católica. Então, parte de mim tinha que ir na missa, eu fui, como fala, batizada, eu fiz primeira comunhão, eu fui crismada, fui o caramba quatro, né, dentro de uma igreja. Minha filha não é batizada, por exemplo. Eu adotei o espiritismo para mim. E a minha filha vai adotar o que ela quiser para ela e eu não comunca. Então, mas qual que era a sua relação na escola depois? Você foi para o primário, essa escola estadual, como é que era? O Horto Segurado? Eles sabiam da sua religião? Deveriam saber. Que era vizinho, né? Não era vizinho, era distante a escola. Mas não era comentado. Não falava? Não. Qual que era a sua relação na escola como aluna negra? Eu acho que naturalmente a gente sabia que não podia falar. Então a gente não falava. Como é que era a sua relação? Porque aqui tinha uma professora de português, que é uma pena que na época eu não podia gravar, ela disse que foi aluna do Carlos Gomes. E, na verdade, só tinha 2 alunos negros no Carlos Gomes na época dela. E ela sabia o seguinte, que eles não podiam dar trabalho nenhum, porque sabiam que caíam de pau em cima deles. Então, na hora do recreio, eles ficavam juntos e eram segregados no Carlos Gomes. Qual que era a sua experiência? Ela era mais velha que você. Eu me descobri uma garota negra aos 13 anos. Antes disso... Você não sabia que era negra? Eu não sabia que era negra. Você sabia que era criança? Eu sabia que era criança e... Por causa do bairro? Por causa do bairro. Meu pai cresceu no bairro. Os amigos eram uns amigos comuns. Era um mescla de italiano, de português, de japonês e você não sentia discriminação? Não. E quando foi que você descobriu a discriminação? Eu digo aos 13 anos, não minto. Eu acho que foi aos 9 anos que eu falei, nossa família é meio diferente. Nós somos negros. Foi isso que... Mas não foi uma descoberta dolorosa? Não. E quando houve uma descoberta dolorosa? Nunca. E com 13 anos, o que aconteceu? Não. Eu falei 13, mas eu errei nas contas. Sabe por quê? Porque o meu pai, ele era um homem muito forte. Ele não baixava a cabeça para ninguém. A minha mãe, muito menos, muito menos. Nossa, por exemplo, a coisa de ir no artigo segurado. No artigo segurado, por ser muito próximo aos militares, ali na escola de cadete, muitos filhos eram. E para ter receber a tal da APM, eles colocavam as mulheres numa salinha com um coronel, com sei lá quem, então a gente precisa falar para ela, a gente precisa receber, a senhora vai pagar quando? Minha mãe falou, não vou pagar nunca, não tenho dinheiro, não vou pagar. Ela nunca baixou a cabeça também. Não pagava, isso é uma coisa interessante você falando, né? Que a escola é pública, mas... Eu tinha que pagar a PM, ela tinha não que pagar pagava. a Associação de Pais e Mestres. 4 não pagava, então eles intimidavam e ela não baixava a cabeça. Então eu sofri essa mulher, eu vou baixar a cabeça? Não vou. Ela me ensinou, né? Saiba entrar, saiba sair. O que é saber entrar e saber sair em Campinas sendo uma mulher e negra? Você tem que ser consciente que você é negro e você sabe o tempo todo que você vai estar sob julgo do olhar dos outros. Você vai no shopping, as pessoas não... Tipo, shopping Campinas. As pessoas não te atendem, você entra numa loja... Você sente isso? Não não é uma realidade. Eu sou... Não é só sentimento subjetivo, não, é uma comprovação existencial. Eu tenho... Essa é uma cidade aberta para
pessoas com a pele mais escura? Não. Eu tenho como hobby ser designer de interiores. E em dada época eu tinha uma cliente. E nós fomos numa loja de objetos decorativos top, em Campinas, no O nome da Iguatemi. loja? Não lembro, não estou me Toque recordando. Stock? Não. Não era. E ela simplesmente... não atendia a gente. Minha cliente também era negra. Não atendiam a gente. Eu me aproximei de uma moça, falei, eu posso falar com o seu gerente? Ela, por quê? Porque estou aqui há meia hora com a minha cliente, ninguém veio nos atender, acho que, quem sabe, o gerente pode nos atender. Ela, não, senhora, eu posso. Então, não é uma ideia Imaginação, gente frustrada, inferiorizada, né? Porque tem muito esse argumento para negar que essas coisas existem, que não existe, não. Você que está vendo. Mas isso não gera em mim um sentimento negativo. O que é que gera? Gera uma certeza de que precisa melhorar. E eu sei que para aquela menina estar ali naquele cargo de vendedora, ela passou por um banco escolar. E aquela escola não trabalhou essa questão. No caso, a menina era negra? Não, a vendedora não era. A vendedora negra. não era. Entendeu? A escola fez esse papel? São questões que eu não vou nem entrar muito por aí, porque a gente sai da sua vida e o foco aqui é a sua história escolar. E como é que era na escola? Na escola você não se sentiu Eu era uma garota muito tímida, diferente do que eu era hoje. Você falou que era melhor não tocar em certos assuntos. Não é que eu não falei que eu... Não se tocava. Não se tocava. Então você era tímida. Diferente do que é hoje. Muito, mega diferente. Como é que era para você ter uma ideia, meu nome ia para aquele quadro de honra que elas colocavam lá. A virtude está em... ser calada, ser idiota, né? Em plena ditadura, não. Era ditadura militar ainda. Nossa, o exemplo. Não era exemplo, gente. É até engraçado o jeito que pegou lá. Ficou meio cômico, né? Mas é verdade, né? É o aluno morto, né? Que na verdade não é um bom momento que você... Não é um momento da sua vida que você tem orgulho. Pensar, falei, não. E quando foi que você começou a pensar e a expressar seu pensamento dentro da escola? Só na faculdade. Só na faculdade. Aí depois você foi... Primeiro você foi para o primário, que é lá nessa escola aí. Depois eu fui para uma escola. Daí foi fantástico. Meu pai mudou de casa, vendeu aquela casa, Vila Nova. Para dividir com os herdeiros. Daí nós fomos para Santa Genebra. A Santa Genebra é um bairro relativamente novo, que fica na perto fazenda... de Barão Geraldo. Fazenda Santa Genebra, ao lado da onde? Da Unicamp. Da Costa e Silva. Do Costa e Silva também, mas fica ali no meio entre Costa e Silva, Unicamp e Barão Geraldo. Apesar da Vila Nova ter bastante pessoas negras, na escola não era uma realidade. Não sei por quê. Não era? Não, mas tinha outras escolas, as pessoas iam para o Castorina, iam para outras escolas. Já no Adalberto Prado Silva, na Costa Silva... Você então estudou lá no Costa Silva? Gente, aquilo lá era no Quilombo. Era? Só tinha uma escola negro. Eu falei, gente, o que é isso? Mas era o que? Ginásio? O que era? Não, ginásio não tinha porque você é muito novo. Ginásio. É primeiro grau. Era primeiro grau. Eu passei lá no 5º ano. Eu fiquei até a quarta série. Naquela escola. Naquela escola e no 6º ano. Depois você foi para o primeiro grau, segunda fase. No Adalberto, fiquei 1 ano. Como era o nome da escola? Adalberto Prado Silva. Incrível, por que pareça, as minhas notas foram excelentes nessa escola. Eram boas, não eram excelentes. Mas no Adalberto, elas eram excelentes. Minha mãe ficou só 1 ano A gente ficou só 1 ano nesse quilombo. Depois nós fomos para o Parque Industrial. Parque Industrial... Daí foi uma tristeza. Por quê? Porque no Parque Industrial existiam 3 negros, negras na escola.
Você era Eu, uma delas. a minha irmã e a minha outra irmã. E por que foi um desastre? Porque você sai daquela realidade, daquela escola tão vibrante que era o Costa Silva. Né? Costa Silva, e vai para uma escola. Vocês não eram integrados? Ficavam Nós, isolados? Como que era? não, nunca ficamos isolados em escola nenhuma. A gente era muito bem integrados. Eu acho que criança mesmo não tem tanto preconceito. Criança Brinca com qualquer brinca, outro. criança conversa. Apesar de haver também, sabe? Eu tenho visto aí Não, criança. tem, mas não é uma coisa que oprime, não. E as minhas notas também baixaram, voltaram a ser boas, não falando mais excelentes. Entendeu o negócio da escola? Mais ou menos, quer dizer, vocês se sentiam diferentes nessa escola, isso que eu notei. E não foi uma experiência agradável, não. Eu tive uma experiência de uma professora de português muito legal. Essa professora é a poetisa. Ela era uma boa professora, a professora Rose. Uma professora muito boa. Só que ela era uma professora que naquela época ela trabalhava com 3 cadernos. Caderno de rascunho, caderno de gramática e caderno de literatura. E ela dava muita poesia. Ela era poetisa. Ela quis nos homenagear a sala inteira. Daí ela deu o nome do poema da sala inteira para o nome de uma única aluna, a Patrícia, que sentava lá na frente, uma aluna loirinha de olhos azuis. Contando, ninguém acredita, né? Não, eu acredito sim, porque a minha filha também passou por isso, embora ela não seja abertamente, assim, não tem esse fenótipo etc. Mas ela também sentia isso, porque a noiva da quadrilha de festa junina sempre são essas, assim... o estereótipo, não, que nem Xuxa, na verdade, atendia, porque a Xuxa teve que, até a Ana Maria Braga, eles descolorem mais o louro, né? Que o louro não é tão louro assim, e também teve que fazer uma operação plástica no rosto para dar um quadradinho mais tchan. Nem Xuxa se adaptava ao tal estereótipo, né? Do que é ser o belo, né? Então, eu não... Aí você não foi a musa. Para você ver como essa coisa me... Isso aí já te incomodou. Já era crítica nessa época. Eu falava, pô, como isso? Mas ainda bem que você não teve que recitar Navio Negreiro do Castro Alves. Não. Porque também seria tão... Mas uma coisa, eu tive 2 professores negros nessa escola. A única escola que eu tive 2 professores negros, assim. Professor de você música teve e professor de matemática, nessa época. Peraí. Quantos professores negros você teve na sua memória de escola? 2. Seu Lademir e seu Ademir. Só 2? Gente, é por isso que a senhora está dando o rosto aqui, a cara tapa. A senhora é o rosto do Raul Pila. Eu sou? É um dos rostos que eu sonho, né? Afinal, nós somos uma escola negra igual o Costa e Silva. Sim. E quantos professores negros estão na docência dessa escola? Eu conheço poucos, você é uma delas, e uma das melhores. Fale um pouquinho. Você se tornou designer de interiores. Como foi isso? No colegial, eu fiz... O 2º grau técnico. Técnico em desenho mecânico. E eu gostava muito dessa questão. E onde foi que você fez o 2º grau? Bento Quirino. No Bento Quirino. À tarde. Então você fez... Como é que foi para entrar no Bento Quirino? Fui lá, inscrevi e entrei. Não era difícil, porque eu fiz à tarde. A minha mãe, aquela mulher forte, falava assim, olha, se vocês querem, falou para todos os filhos, se vocês querem continuar estudando durante o dia, eu pago o translado e dou a roupa que eu posso dar. Agora, se vocês querem roupa de moda, vai trabalhar. Eu adorava estudar, não estava nem aí com moda. Continuei estudando à tarde. Foi a única que continuei estudando à tarde. E eu era meio preguiçosa, devo confessar. Preguiçosa do quê? Preguiçosa de trabalhar, não queria trabalhar. Não.
Não, talvez eu possa interpretar de outra maneira, né? Você, entre as estratégias que a sua mãe de vida, que a sua mãe ofereceu, você escolheu o estudo. E porque também, somada a essa fala, ela tinha uma muito forte, que ela falava assim, eu lavei o banheiro dos outros, os meus filhos não estou criando para lavar. Você ouvia isso? Então, você estuda porque eu não quero... Não queria ser lavadora de banheiro. Estuda porque eu não quero vocês lavando no banheiro. E o meu pai tinha também a frase dele, pai, passei de ano, não fez mais que sua obrigação, porque eu fiz a minha mantendo vocês na escola. Então não tinha muito privilégio. Era estudar e ser alguém. Ser alguém. Então, o que era ser alguém para a sua mãe? Ter uma profissão honesta, continuar o legado. O legado da avó, da bisavó. Isso, trabalhar de honestidade. De honestidade e um padrão, um certo padrão. Porque para os negros da época eles tinham um padrão. O que era o certo padrão? Padrão de conforto médio, material. Conforto material. De ter casa própria. Casa própria, carrinho na garagem, sabe, essas coisas, assim. Entendi. Não morar em favela. Meu pai tinha um horror a morar em bairro popular. Mas o Costa, ele não chegou a morar no Costa. Não, era no Santa Genebra. Só estudava lá. O Santa Genebra é nobre, hoje só tem casa boa. A minha casa era boa. A casa da Vila Nova também é boa. A casa da também eram boas. E como é que surgiu na sua mente a vontade de ser educadora? Ou não surgiu, foi por acaso? Foi por acaso. Explica melhor. Eu estava no banco lá para fazer a inscrição. Uma amiga tinha colocado educação física, eu tinha colocado... Eu percebi que eu me dou muito bem com as palavras, em escrever, eu sou boa nisso. E daí eu gostei de jornalismo, porque naquela época o Bento Quirino estava saindo da recessão, da ditadura, então eles... Naquela época era o quê? Década de 80, 90? 80, 90. Final da década de 80, 1980. Então eles... Teve um ano só de redação. Era só redação. Você entrava fazendo redação, você saía fazendo redação. Então, eu tinha uma aula de redação e uma aula de literatura. E o curso que você escolheu era o de design? Desenho mecânico. Desenho mecânico? É o curso de mecânica que ainda existe ou é outro? Não existe mais. Desenho mecânico não existe mais. E daí, eu conversei com um primo e ele falou assim, me aconselhou eu falei assim, olha, eu não dou bem para essa coisa de vendas, né? E eu não dou bem para trabalhar em casa dos outros, não dou. Sou muito devagar para essas Isso coisas. Foi seu primo que te aconselhou? Não, eu pedi conselho para ele. O que você acha que eu devo fazer? Como montar uma estratégia? O que você acha que eu devo fazer? Ele falou assim, por que você não faz projetos lá? Porque ele fazia, Bento Quirino, ele fazia eletrotécnica. Daí ele fez, eu falei, legal, fui fazer. E não queria, uma amiga falou assim, eu vou prestar educação física, é super legal, não sei o quê. Isso no final do curso. Segundo grau. Eu sabia que eu não queria engenharia. Então, foi jornalismo, foi educação física, e nós prestamos. Eu entrei, ela não. Você entrou, ela não. E você entrou para o curso de educação física onde? Na PUC. Na PUC. À noite. Foi o primeiro ano que eu estudei à noite na vida. Eu emagreci 4 quilos. E por quê? Eu já era magra, eu emagreci 4 quilos, sumi. Essa mudança, eu me senti tão desamparada. De trabalhar à noite. Você trabalhava durante o dia, no caso? Então, eu comecei a fazer estágio. Eu saí do colegial, já entrei na faculdade com 18 anos, 17 para 18. Meu primeiro trabalho e faculdade, conseguir essas coisas foi muito complicado para mim. Certo. Então, de dia você fazia estágio. E à noite estudava. Isso. E como foi que você entrou para a educação? No Plano Collor, eu perdi meu emprego de desenhista projetista. Onde? Numa firma que prestava serviço para Siemens. Vilma Belotti Salvador, que era o nome da firma. E eu me vi forçada a fazer alguma coisa. Aí eu, sou formada, vou dar aula. Fui dando aula. Você já era formada em educação física?
No plano Collor. Então, no início dos anos 90. É. Em 91. Em 90. 91 eu entrei. Você entrou onde? No estado. Na rede estadual. Na rede Como é que estadual. você entrou? Você fez inscrição Fiz a inscrição na... como substituta? Como Que era como OFA. você entrava. Antes Hoje era não é CT. assim, né? E agora é OFA. Antes era só você fazia inscrição e ia sendo chamado, não tinha, não tinha curso, não tinha no concurso, não tinha nada. Em 2000 eu prestei concurso, entrei. Em 2000? Em 1999 prestei concurso e entrei em 2000. Você entrou onde? Para a rede estadual? Rede estadual. E como é que você veio parar na rede municipal? Também prestei no mesmo ano concurso. Em 2000? Entrei. Eu acho que foi um pouco antes. E eu entrei. Aqueles concursos que eles faziam e cancelavam, Ah, entendi. Mas foi o de 2000. Que ficou um tempo sem ter. Parece que foi 91 só. Depois aí 2000. Depois não teve, daí trabalhei também como substituta. Mas você ficou com as duas carreiras na rede estadual e na rede municipal? Isso. Como é que Antes era na estadual e no particular. Depois foi na estadual. E eu também fazia bico de desenho nessa época. Certo. E como é que experiência particular que você teve? Com qual escola? Uma só ou várias? Estado? Não, particular. Particular, aqui com o Colégio Axis Mundi. Você esteve aí no Axis Mundi? Quanto tempo? E no Vivendo Aprendendo também. O Axis Mundi... Vivendo Aprendendo é o que? Escola infantil? Não, é escola infantil. No Axis, acho que foi um ano e meio, acho que foram 2 anos. Como educação física? Educação física. Depois que eu prestei concurso e entrei, eu saí do Axis Mundi. Ganhava bem lá? Não. Não ganhava. Tinha plano de carreira? Não, também não. Não era uma escola grande, é uma escola pequena. Agora que ela deu uma crescida. E você entrou na rede municipal por qual escola? Qual foi a primeira escola que você se efetivou? Barraqué. E você ficou quanto tempo lá? Eu acho que fiquei 2000 a 2003, 2004. Você pediu remoção? Pedi remoção para mais perto da minha casa e eu fui para o André Tozello, lá e fiquei 10 anos. No André Tozello. Depois eu fui para a Anália, fiquei 1 ano só e do Anália eu vim para cá. Eu estou há 2. E por que você escolheu... Esse é o terceiro. Por que você escolheu o Raul Pila? Espaço geográfico, a distância era muito... É perto da sua casa? 14 minutos da minha casa. Onde você mora? Eu moro no Jardim Miriam. No Jardim Miriam. É a escola mais perto, mas o Belóquio também, né? Você já sabia que aqui era escola integral? Eu tinha uma carga... Você já veio na escola integral, né? Mas não procurei isso, é porque eu tinha uma carga de 30. Você já tinha 30, 40, recebia por 40. Você não faz CHP? Você não quis? Não. Quando falaram, se você ou opta agora, ou se você optar por fazer CHP, você não vai poder desistir. Não, ficar o dia inteiro na escola não era o meu ideário. Mas você fica aqui o dia inteiro na escola, como é que fica então? Mas agora eu já sou uma senhora. Agora eu sou uma senhora, já dá pra... Mas eu era... Você era solteira? Era solteira, jovem, né? Você se casou quando? Casar mesmo. Quantos anos você tinha? 46. Casou? É? E você tem uma filha, não é isso? Eu tenho uma filha com 40. Então você casou antes. Não. Como é que foi? Eu sou filha, minha filha, sou independente. Era produção independente? É. Não sabia. Como é que agora sabe. Mulheres matrilineares são assim. Era a opção. Eu sempre quis ter um filho. Mas eu falava que eu ia ter aos 40. Não, é porque aqui é muito comum na nossa comunidade, nas pessoas, o casamento, eu aprendi com a Raupila que casamento é quando vai morar junto, quando constitui família. Eu não necessariamente através de um ritual religioso e não necessariamente através de um contrato firmado em cartório, que é o certidão de casamento. Instituições assim. Eu até acredito, mas não é isso que faz o casamento. Então, é o morar junto, ir para a mesma casa, casamento. Ir para a mesma casa, que não é o pai da minha filha, foi aos 46 anos. Aos 46 anos, certo. Fale um pouco sobre ele, então. Então, ele
Ele veio para o Brasil, ele é do Egito, nasceu no Egito, veio para o Brasil com 8 anos. Ele foi um empresário, agora está aposentado. Ele é judeu. E como é que fica uma pessoa que vem de uma raiz umbandista casar com um judeu? Ele é praticante ou não? Agora eu acho que ele não é praticante, mas eu acho que quando se tem respeito, né? Quando se tem 46 anos, ele também já tinha na época mais 60 anos. Ah, ele é mais velho, sim. Não tem por que não respeitar o espaço. Casamento é isso, é você comungar com o outro, mas sabendo que cada um tem. E onde foi que você conheceu esse egípcio, o judeu? Ele foi na minha casa, na casa da minha mãe, com uma amiga em comum. Eu falei, acho que eu vou morar com esse cidadão. Você já assim de cara já falou isso? Para si mesmo? Um mês. Que a minha esposa, quando ela me viu pela primeira vez, disse que ia casar comigo. Claro que eu não sabia, né? Ela achou que ela olhou nos meus olhos mas é claro que eu não sabia. Não, eu falei, não, acho que isso aí dá para dar um caldo. Depois de um mês nós estávamos morando juntos. Mas ele já era de uma certa idade, porque ele é mais velho que você. Ele foi casado outra vez ou não? Essa é a coisa mais legal. Ele foi casado 2 vezes no papel, mas ele viveu com outras, acho que 18 mulheres. 18 mulheres? Assim, não ao mesmo tempo, uma de cada vez. Não. Talvez. Talvez. Aí você decidiu encarar o desafio. Não, você disse exatamente você por colocou ele ter um essa laço história, exatamente por ele ter esse laço de vida, esse compromisso com a vida dele, que eu gostei dele. Legal. Mas ele está aposentado, quer dizer que ele não faz mais nada? Ele dá aula particular. Aula do quê? De hebraico? Ele é você falou que do hebraico... ele fala, na verdade, 6 idiomas, né? Ele fala árabe, porque se ele nasceu no Egito... Então, ele não assumiu árabe, porque ele não escreve em árabe, Mas ele fala árabe? Ele fala, ele entende. Entendi, porque os pais falavam, né? Não, os pais... Esqueceram? Falavam morreram? Francês, a língua materna dele é francesa. Certo. Ele veio com 8 anos para o Brasil? Isso. Mais ou menos você sabe que ano? Não sei. Não imagino. Muito legal, Kátia. Olha, e o que você está se aposentando agora, né? O que vai fazer da vida? Já sei. Como a vida começa aos 40, a minha começou com o nascimento da minha filha. Daí resolvi nessa empreitada de casamento, daí como que é essa história de morar com alguém. E agora que eu estou encerrando a carreira de municipal de educadora física, de educadora, eu estou assumindo a questão do design. E eu vou fazer uma faculdade de arquitetura. Você não falou do seu mestrado, fale um pouquinho do mestrado. Sim. Nos idos de 2003, 2004, eu trabalhei na rede municipal de Campinas como professora de referências a questões étnicos raciais. Do MIPID? Logo na implementação da Lei 10.639/03, para dar formação para os professores da rede municipal, como educadora étnica. E tinha um material, passado, 2005 eu saí, passado um tempo eu vi que eu tinha um material vasto na questão de políticas públicas nessa temática. Então eu achei ruim, achei muito triste desperdiçar todo esse material. Pode. Então eu fui fazer um mestrado em políticas públicas. Assim, você foi fazer um mestrado, sim. E foi assim, mestrado onde? Na PUC, o mestrado na PUC. Em políticas públicas? Políticas públicas. No caso da educação? Na educação.
Porque E lá no caso o foco era o que? Políticas públicas afirmativas? políticas públicas afirmativas. E o caso era o MIPID, era falar sobre essa Sobre o MIPID, essa a experiência que deu certo na rede municipal. Como é que é o nome da sua dissertação? Título? Você sabe que foi um parto fazer essa... Ah, você escreve bem, filho. Não, eu escrevo. Lá no Bento Quirino você só tinha aula de redação. Não, mas foi um Não parto. esquecido. Ah. E não foi essa construção da temática, do tema, foi em consonância com o meu orientador, né? Então, políticas públicas em relações raciais, eu não lembro da temática Está do disponível? tema agora. Ela está disponível? Onde que está disponível? Tem um banco de... Kátia Maria Eugênio. Mas tem um banco de na teses PUC. da PUC? Ou no A gente Lattes, pode né? acessar? Pode, está totalmente disponível. O que eu Então, conheci? ela conta a história dessa... Do MIPID, no do caso. MIPID. A sua experiência no MIPID. É. A sua experiência no MIPID ou o MIPID? O Você MIPID. problematiza o MIPID? O MIPID. E qual que é a sua visão sobre o MIPID? Eu acho que foi um programa, não foi um projeto, foi um programa de governo necessário naquele momento. E que a gente falava, queria que fosse um programa que tivesse começo, meio e fim. Mas ele foi cortado assim que assumiu outro prefeito. 2013? Isso, porque como era bandeira de governo de batia com coisa, mas eu acho que foi cortado no momento que ele ia dar o seu Fruto. fruto. Ele já deu, né? Porque, por exemplo, eu aprendi também muito com o MIPID e conheci alguns educadores, porque eu sou educador de história, né? Então a lei me obriga a ensinar e a valorizar a cultura afro, dos povos africanos, mas também dos povos indígenas, que é uma outra lei posterior que incorporou essa anterior, que Campinas saiu na frente, né? Mas também incluiu a da história dos povos indígenas. Portanto, A 11.000. é 11.645. É problemático, é difícil, especialmente no momento que a gente está vivendo hoje, mas está gerando fruto, porque na educação, nada que se investe em educação volta vazio. E essa experiência gerou... E só foi possível porque nós tivemos uma secretária, a Corinta Geraldi, que encabeçou, que deu a cara a tapa também. Então, foi uma política que aconteceu no momento, que tinha uma agenda para isso e que tinham políticos que estavam lá. Complementares, né? Inclusive porque eu me lembro que houve materiais, compra de materiais, não basta ter a lei só, Não. sem os instrumentos, né? No caso, cursos e na formação continuada. Maciço. Na formação continuada, eu participei tanto com isso mesmo, oficinas e Exatamente. cursos mesmo de formação sobre história da África, história dos povos indígenas, continua tendo isso daí, mas independente até da política pública, mas é política pública porque está na lei, mas o gestor municipal local não quer, né? E tem um movimento de retrocesso, querem retroceder, porque uma bancada evangélica, que inclusive tem poderes locais aqui na Câmara de Vereadores, não quer, eles confundem a história secular, que é não religiosa, né, com ensinar sobre a cultura africana, que inclui a religiosidade africana. Então, aí tem um movimento chamado Escola Sem Partido, que um dos focos é isso. Tudo é do demônio, tudo que tem a ver com africano é feio. Essa semana, eu não sei se você tem um general aí que está vice de um candidato, né, dizendo que um povo indolente. Né? Ele se diz indígena, então ele falou na entrevista, ele falou que ele era indolente e os negros eram maliciosos. E os malandros. Malandros. E os europeus eram... São os industriosos.
Os evoluídos. Bom, não foi uma coisa muito feliz. Mas você viu essa semana agora dia... Não, semana passada, segunda semana de agosto, aquele advogado, Dr. Edio Silva Júnior, foi para o Supremo, porque chegou até o Supremo a questão da religiosidade. É um racismo. E exatamente as políticas públicas já implantadas, isso em si já é uma grande resistência a não se aceitar isso como normal. Então, eu acho que está lá. É difícil, eu não sei o que vai acontecer desse país, né? Ano que vem, não sei como será. Mas tudo que nós fizemos até aqui tem fruto e terá frutos. Eu também Mesmo acho. a sua presença aqui, Kátia. Sabe por quê? A sua mera presença como educadora e o seu depoimento que vai estar disponível numa escola que é negra tem um significado simbólico profundo. E é por isso que eu agradeço por você ter me concedido essa entrevista, esse depoimento. Obrigado. Só faltou falar um negócio, que o Homem-Pire foi uma experiência muito singular na minha vida. E gerou bastante fruto. Então, as pessoas que querem saber mais, tem também o mestrado, a tese, a dissertação do Wilson Queiroz, que também... O Wilson eu conheço, de matemática, muito legal, da Unicamp. Isso. Ele fez no Departamento de Educação. Que também fala... Eu gosto muito da vivência com outros. Aprendi muito com ele. Ele veio aqui, fez oficinas conosco aqui. Ele é ótimo, ele ainda está nessa empreitada e vale a pena ver. Então, não morreu, está tudo lá, está tudo registrado. A gente não deixou. Eu espero mesmo que daqui a algum tempo a gente tenha alunos negros desta escola dando aula aqui nesta escola. E é uma coisa boa porque não são eles falando sobre nós, somos nós falando sobre falando sobre nós mesmos. Isso mesmo. Então, alunos do Raupila falando sobre eles, que eles estão chegando lá. Mas ainda não vi nenhum aluno negro do Raupila para compor o corpo docente do Raupila. E o que eu espero é que um dia venha e que eles escutem o nosso depoimento aqui. Da Kátia, que eu agradeço, e o nosso. Aqui do TEDEP, né, que é o Tempo Pedagógico de Planejamento entre Pares. Nós estamos planejando o futuro, onde também entra a questão negra na docência, porque é um país que na rede a gente vê, é uma minoria, né? Há algo de errado aí. Por que não tem pelo menos metade? Eu também fico questionando isso. Obrigada, Alberto. Eu que agradeço. Então, mas não, depois é só a introdução. Eu vou tirar o som. Que a sua avó era cartomante. E ela atendia governadores de São Paulo que vinham atender. Então ela tinha muito dinheiro. Por isso pôde construir aquela casa, aquele voto. E nos anos 20, né? 1920, ela tinha esse anexo que eu falo que minha tia ficou uma casa depois, que tinha Madalena. Na verdade, eu fui descobrir um tempo depois que era a garagem do carro da minha bisa. E tinha um quartinho em cima, subi na garagem, tinha um quartinho que era o quarto do motorista. Certo. É interessante você ver... Como é que era o nome dela? Minha avó Catarina... Cartomante. Eu não lembro. Porque provavelmente ela deve ser conhecida aí nos registros, na imprensa. Não sei se era conhecida nos registros na imprensa. Porque cartomantes ofereciam serviços também. Não. Ela não era meio boca, porque as pessoas tinham que ser discretas, né? Nesse sentido, ela atendia muita gente de dinheiro. Que vinha por baixo do pano fazer consultas. O pagamento era... Mas tinha muito ouro, né? Naquela época. Enfim. E o meu bisa trabalhava na estrada de ferro. Meu bisa, meu avô, meu pai, tudo na estrada de ferro. E eles mantinham essa rotina, essa tradição familiar.
E essa A rotina que você está falando é a de trabalho ou a religiosa? Trabalho e religião, porque uma coisa não se distanciava da outra. Agora que é muito separado, mas antigamente a religião era uma coisa normal. Era uma coisa que unia a comunidade, unia as famílias. Aliás, eu acho que até... Era um centro. E daí... Era um centro espírita, portanto, frequentado por famílias e por comunidades locais. Gente de fora vinha aí. Mesmo na sua infância? E daí deu essa estrutura familiar. Então, mas mesmo na sua infância? Não, ela já na sua infância já não era mais. Não existia mais. Não, existia o centro continuava. Mas lá na sua casa. Passou da minha bisa para minha avó, da minha avó passou para a filha dela, que é minha tia, e para o meu pai. Mas o seu pai que guiava? A chefe, a dona da casa, não a dona da casa, mas quem mandava no terreiro era minha tia. A líder religiosa era minha tia. Essa tia-avó? Não, minha tia. Irmã do seu meu pai. Que sempre daí, mulheres? Sempre mulheres. Minha casa, eu sou o que eu sou. Graças à tradição matrilinear africana. E meu pai casou com minha mãe. Minha mãe também é uma mulher muito forte. Era quem mandava ali. Não tenho dúvida. Mas meu pai era muito esperto, porque... Mas os homens africanos, na tradição matrilinear, são muito espertos. Quem diz que eles não são? Porque... Aliás, para lidar com essas mulheres, eles têm que ser muito fortes. Elas... Mas não contam, eles não contam. Mas elas também tinham um jogo de cintura, elas falavam que, seu pai não quer, se eu não sei o que, não quer. Meu pai nem sabia que não queria. Ela é que não queria e falava que ele não quer. É bem africano mesmo. Mas a herança passa pela mulher, não é pelo homem. Mas ela mascarava bem isso, ela não deixava que ele não acreditasse que ele tinha a última palavra. Ele não tinha, mas ela fazia dar a entender bem que ele africano. tinha. Todas as sociedades matrilineares são assim. Então, o homem tem um papel nelas, mas quem manda mesmo é a mulher. Mas quem decide. A questão da resistência, dessa coisa da mulher africana, foi ensinado muito nas mesas, pela oralidade, nas mesas de domingo.